Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere o quadrilátero ABCD abaixo e a reta R que passa pelos pontos A e B. As medidas dos lados AB e AD são iguais a 1 e a medida do lado DC é igual a 2. O volume do sólido gerado pela rotação do quadrilátero ABCD em torno da reta R é. Então, é o volume do sólido obtido pela rotação de uma figura plana. Ele me diz que os lados AB e AD são iguais a 1. Tá aqui, ó. AD e AB são iguais a 1. E o lado DC é igual a 2. Então, as informações numéricas ali denunciadas estão todas na figura. E aí eu tenho que fazer essa figura, esse quadrilátero ABCD, estabelecer rotação, né, fazer um giro em relação a R. Então, essa reta R, a gente fala que é o eixo de rotação desse sólido. Então, a rotação dar-se-á em relação aqui, ó, à reta R. Então, a rotação se dá nesse sentido. E com essa rotação aí, o que acontece, ó? Esse quadrilátero aqui, ele vai se projetar aqui para baixo, ó, na representação. Então, após o giro, ó, eu tenho aqui esse 1 aqui, ó, se projetando para cá. E isso vem até aqui e faz esse movimento. Aí eu tenho, ó, como isso aqui se trata de um giro, olha só, isso aqui vai ficar, ó, como uma situação circular. Então isso aqui é como se fosse o fundo, né? Colocando de pé, isso aqui fosse o fundo desse sólido. Aqui, ó, eu também teria um outro fundo redondo, mas nota que esse espaço aqui, isso aqui, ó, é vazio. Isso aqui é uma espécie de um buraco, uma cavidade dentro desse sólido que gira, né? Então dá para pensar que girando aquele quadrilátero, eu fico com o quê? Eu fico com um cilindro descontando, portanto, menos aquela cavidade que é um cone. Então, basicamente, esta aqui é a estratégia de resolução. O volume do sólido que eu estou querendo calcular é volume do cilindro menos o volume do cone. Tá aí, ó. Então, essa é a proposta resolutiva, certo? Então, eu vou de pronto já para o volume do sólido cilindro, tá? Volume de cilindro. Lembra que volume de cilindro é área da base do cilindro, que é uma situação circular, é um círculo, multiplicado pela altura desse cilindro. Então, o volume do cilindro vai ser igual à área da base. A base, como é círculo, né, circular, então eu tenho que é πr ao quadrado, é a área do círculo, πr ao quadrado, e vezes a altura. E agora eu sigo resolvendo, vou substituir. Volume do cilindro igual π é π. Não me preocupo com a substituição, olha só que as respostas, aqui as alternativas, todas elas estão em relação a π. Então eu tenho π que multiplica pelo raio ao quadrado. Quem é o raio deste cilindro? Bom, tá aqui, ó. Se isso aqui eu considerei base, né? Isso aqui é a base do cilindro. O raio é o 1 aqui, ó. 1 é o raio dessa base. Ok. Então eu tenho aqui 1 ao quadrado e vezes a altura do cilindro. Quem é a altura do cilindro? Bom, a altura do cilindro é a distância entre as duas bases. Aqui uma base, aqui é outra base. Então, essa distância entre bases, ó, eu tenho a altura. Então, a altura igual a 2. E aí, o volume do cilindro, 1 ao quadrado é 1 vezes 2, 2π. Então, o volume total da peça, sem o buraco, é 2π. Agora eu vou para o cálculo do cone, né, do buraco ali. Volume do cone.
Volume do cone é área da base, também vezes a altura do cone, só que aí divide por 3. Bom, lembrando aí, volume do cone, área da base do cone, pô, esse cone aqui, ó, aqui tá a área da base, ó. É a mesma base do cilindro, né? Então é círculo também, πr ao quadrado. Vezes a altura e divide por 3. E aí vamos lá. Volume do cone é igual. O valor do π aqui eu vou mantê-lo. Raio ao quadrado, raio continua sendo aqui, ó, 1. Então, 1 ao quadrado. E a altura do cone, cuidado, ó, que a altura do cone é essa, corresponde a esse segmento aqui, ó, essa distância. Então, o cone não tem altura 2. O cone tem altura 1. Aí pensa, ó, se o DC é 2, olha só, se eu projetar aqui, ó, se isso aqui vale 1, então significa que esse outro pedaço também vale 1. Logo, a altura do cone é 1 sobre 3. E aí o volume do cone, eu já consigo aqui, 1 ao quadrado é 1, vezes 1, 1. Π vezes 1 é π, π sobre 3. Tá aí. Então aqui eu tenho o volume do cilindro e aqui eu tenho o volume do cone. E o volume do sólido ali gerado? Bom, o volume do sólido. Lembra que eu fiz aqui, ó, é volume do cilindro menos volume do cone. Então dá para dizer que isso é volume do cilindro 2π menos π sobre 3. Que eu posso usar o raciocínio, né, da redução ao denominador comum por MMC. 3, ó, aqui embaixo é 1. 3 divide por 1, 3 vezes 2, 6, 6π. Menos 3 por 3, 1 vezes π, π. Aí eu tenho 6π menos π, 5π. E aí isso fica 5π sobre 3, alternativa C. Ok? Então uma questão aí relativamente simples, né, de visualização volumétrica por rotação de uma figura plana. Ok? Então era isso, fica meu forte abraço. Não esquece da tua inscrição no canal, que me ajuda bastante aí na produção do nosso conteúdo. Bons estudos, forte abraço e até a próxima.